O sol nascia vermelho e preguiçoso sobre a fazenda Santa Rita das Águas Claras, pintando o céu de tons alaranjados que anunciavam mais um dia escaldante no sertão profundo. A poeira da estrada de terra batida ainda não tinha subido, e o silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo canto dos galos e pelo mugido distante do gado que acordava nos pastos verdejantes. Mas dentro do pequeno rancho de pau a pique, onde dormiam os peões, um homem já estava acordado há horas, sentado na beira do catre de palha, com as mãos enormes e calejadas tremendo, enquanto segurava um pedaço de papel amarelado que tinha conseguido com o vendeiro da vila. João das Dores tinha 35 anos, mas o corpo castigado pelo trabalho brutal no campo fazia parecer que tinha 50. Era um homem alto, de ombros largos como o tronco de jatobá, braços marcados por cicatrizes de cercas de arame farpado e queimaduras de ferro de marcar gado. Seu rosto era curtido pelo sol implacável, com rugas profundas ao redor dos olhos escuros que já viram mais sofrimento do que qualquer ser humano deveria ver. Ele tinha as mãos mais fortes da fazenda, capazes de domar o cavalo mais bravo e segurar o boi mais selvagem. Mas essas mesmas mãos, poderosas e temidas pelos animais, tremiam agora como folhas ao vento. Porque João das Dores tinha um segredo que carregava há 3 longos anos, desde o dia em que chegou naquela fazenda fugindo da seca que matara sua família no norte. Um segredo que queimava no peito como brasa viva, que tirava seu sono e fazia seu coração bater descompassado toda vez que ela passava perto. João das Dores, o peão mais forte, mais trabalhador, mais respeitado entre os homens, estava perdidamente, desesperadamente, impossível e irremediavelmente apaixonado pela patroa, pela dona Beatriz Cardoso, a fazendeira. E não era qualquer tipo de amor. Não era aquela luxúria suja que outros peões sentiam quando falavam das mulheres nas noites de cachaça. Era algo puro, doloroso, quase sagrado. Era o tipo de amor que faz um homem acordar mais cedo para ter a chance de ver ela atravessando o terreiro com o vestido esvoaçando ao vento. O tipo de amor que faz trabalhar dobrado só para ouvir ela dizer "Bom trabalho, João", no final do dia. O tipo de amor impossível, absurdo, condenado desde o nascimento pela diferença brutal entre os mundos deles. Dona Beatriz tinha 28 anos e era viúva há 2. Seu marido, o coronel Cardoso, fora um homem 20 anos mais velho que morreu de derrame enquanto dormia, deixando-a sozinha e surpresa como única dona de uma das maiores propriedades da região. Muitos duvidaram que uma mulher, ainda por cima jovem e bonita, conseguiria administrar sozinha, mas Beatriz provou estar todos errados. Ela era inteligente, justa mas firme, e conhecia cada palmo daquela terra porque crescera ali, filha do antigo dono antes de casar com Cardoso por arranjo das famílias. Ela era bonita de uma forma que doía de olhar. Não tinha a beleza artificial das damas da capital, com seus vestidos importados e maquiagens exageradas. Beatriz tinha a beleza real, natural, de quem não precisa se esconder atrás de nada. Cabelos castanhos longos que ela prendia num coque frouxo, sempre com algumas mechas rebeldes escapando. Olhos cor de mel que pareciam enxergar dentro da alma das pessoas. Um sorriso raro, mas quando aparecia, iluminava o mundo inteiro. E João? João era nada. Um peão analfabeto que nunca teve chance de aprender a ler ou escrever porque precisou trabalhar desde os 6 anos de idade para ajudar a mãe viúva e os 5 irmãos menores. Um homem sem sobrenome de família importante, sem terra, sem futuro, além do trabalho diário que mal pagava para comer. Um homem cuja única riqueza eram os músculos fortes e a honestidade de caráter. Para o mundo, ele e Beatriz eram de planetas diferentes. Ela era o sol inalcançável. Ele era o pó da estrada.
mas o amor não entende de lógica, não respeita diferenças sociais. E há 3 meses, João tomara uma decisão desesperada. Ele iria declarar seu amor. Não para pedir sua mão, porque isso seria ridículo, impossível, mas porque o segredo estava matando ele por dentro, apodrecendo sua alma. Ele precisava colocar para fora, nem que fosse só uma vez, mesmo sabendo que ela provavelmente riria dele, ou, pior, mandaria ele embora da fazenda por atrevimento. O problema era como declarar amor sem saber escrever. Como colocar no papel sentimentos que ele mal sabia expressar com palavras faladas. A solução veio na forma de Zé Candinho, um vaqueiro mais velho que sabia ler e escrever um pouco, o suficiente para anotar as contas do gado. João passou 3 meses indo até o rancho de Candinho toda noite, depois de um dia inteiro de trabalho exaustivo, para ditar suas palavras enquanto o velho escrevia. Mas João não sabia como expressar amor em palavras bonitas. Ele não conhecia poesia, não tinha estudado literatura, então ele falava do jeito que sentia, com a simplicidade brutal e comovente de quem vive da terra. Escreve assim, Candinho. Dona Beatriz, a senhora é igual água fresca em dia de calor. Quando eu vejo a senhora, meu peito aperta que nem quando o cavalo pisa no pé da gente, mas é uma dor boa. Eu sei que sou menos que nada. Sei que nasci do pó e vou voltar pro pó. Mas antes de virar pó de novo, eu queria que a senhora soubesse que existe um homem nessa fazenda que daria a vida por ver a senhora sorrir. Que trabalha de sol a sol não pelo dinheiro, mas pela chance de ouvir a voz da senhora perguntando como foi o dia. A senhora pode mandar-me embora depois de ler isso. Pode mandar-me açoitar por atrevimento, mas eu precisava falar, porque amor guardado é veneno que mata devagar. Com respeito, João das Dores. Candinho chorou enquanto escrevia. João, meu filho, isso aqui é mais bonito que muito verso de poeta famoso que eu já li, porque vem do coração de verdade. Agora, 3 meses depois, com a carta finalmente pronta na sua caligrafia trêmula e cheia de erros de ortografia que Candinho não sabia corrigir, João assegurava como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Hoje era o dia. Ele iria entregar. Ele tinha um plano. Colocaria a carta debaixo da porta do escritório de Beatriz antes do amanhecer, quando ninguém visse, e fugiria. Ela leria sozinha. E então decidiria o destino dele. Ele saiu do rancho na escuridão que ainda cobria o mundo como uma manta. Seus pés descalços não faziam barulho na terra fofa. O casarão grande estava escuro, dormindo. Ele subiu os degraus da varanda, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Com mãos trêmulas, ele deslizou a carta dobrada por baixo da porta de madeira maciça do escritório. Pronto, estava feito. Não tinha mais volta. João virou para sair correndo, mas congelou. Vozes. Passos. Alguém estava acordado. E não era apenas alguém. Era movimento de muita gente. Luzes de lampiões começaram a acender nas janelas. Ele ouviu risadas, conversas altas. E então ele se lembrou. Hoje era o dia. O dia que Beatriz havia marcado há semanas para receber a visita dos fazendeiros da região. Um grande encontro político para discutir preços de gado, rotas de comércio e, segundo as fofocas dos peões, para ela conhecer possíveis pretendentes. Porque uma viúva rica não podia ficar sozinha muito tempo sem que os abutres interesseiros começassem a circular. João sentiu o sangue gelar nas veias. Haveria visitas, muitas visitas, importantes. E a carta estava lá dentro. Ele tentou voltar para pegar a carta, mas já era tarde. A porta do quarto de Beatriz, que ficava ao lado do escritório, se abriu. Ele ouviu a voz dela dando ordens para as criadas. Ele teve que se esconder atrás de uma coluna da varanda, o coração disparado, rezando para não ser visto. Já imaginou declarar seu amor e descobrir que ele seria revelado para o mundo inteiro?
Se você já passou vergonha por causa de uma declaração de amor, deixe seu like para ajudar o João. João esperou ela entrar no quarto novamente e desceu correndo da varanda, voltando para os ranchos dos peões antes que o sol nascesse completamente. Durante todo aquele dia, ele trabalhou como um autômato, sem prestar atenção no que fazia, quase sendo pisoteado por um cavalo bravo porque estava distraído. Sua cabeça só pensava em uma coisa: a carta. Será que ela já tinha lido? Será que ela ia mandar chamá-lo para expulsá-lo? Ou pior, mandar açoitá-lo publicamente como exemplo? Quando o sol começou a se pôr e os peões voltaram para os ranchos suados e cansados, Zé Candinho se aproximou de João com uma expressão estranha no rosto enrugado. João, eu ouvi uma coisa no casarão hoje que você precisa saber. O quê? A dona Beatriz encontrou uma carta hoje de manhã. E os fazendeiros que vieram visitar ficaram sabendo. E um deles, aquele coronel Geraldo Tavares, um homem rico e arrogante que está de olho na dona Beatriz há meses, está incitando ela a ler a carta em público hoje à noite, na frente de todos, como forma de diversão. João sentiu o mundo desabar. Em público? Na frente de quem? Na frente de todos os fazendeiros da região, João. Deve ter umas 50 pessoas importantes no casarão agora. E a dona Beatriz, dizem que ela concordou. João das Dores sentiu suas pernas bambearem. Ele se apoiou na parede do rancho de pau a pique para não cair. 50 pessoas. 50 fazendeiros ricos, educados, poderosos. E sua carta, escrita com palavras simples de um peão analfabeto que mal sabia expressar seus sentimentos, seria lida em voz alta como... Como o quê? Como piada? Como exemplo de atrevimento? Como motivo de humilhação pública? Eu vou embora, João disse de repente, já pegando o saco de pano onde guardava suas poucas roupas. Vou sair agora, antes que ela leia. Não vou ficar para passar essa vergonha. Mas Candinho segurou o braço dele com força surpreendente para um velho. E deixar ela pensar que você é covarde, que escreve uma carta de amor e foge igual ladrão na noite? Eu sou covarde, Candinho. Sempre fui. Covarde de nunca ter falado com ela pessoalmente. Covarde de escrever uma carta e não ter coragem de entregar na mão. E agora vou ser humilhado na frente de metade do sertão. Ou, disse Candinho com sabedoria de quem viveu muito, você vai descobrir do que ela é feita de verdade. Porque uma coisa eu aprendi na vida, João. A forma como uma pessoa trata os sentimentos de outro, mesmo quando esses sentimentos são inconvenientes ou inapropriados, diz mais sobre o caráter dela do que 1000 palavras bonitas. João não respondeu. Ele se sentou no chão de terra batida, a cabeça entre as mãos, tentando decidir se fugia ou enfrentava. A noite caiu rápida como sempre cai no sertão, sem aviso, engolindo a luz do dia em minutos. E com a noite veio o som da festa no casarão grande. Música de viola, gargalhadas, o tinir de taças de cristal, o cheiro de comida farta que chegava até os ranchos dos peões, provocando a fome que eles sempre sentiam, porque a comida deles era apenas feijão aguado e farinha. E então, por volta das 9 da noite, quando a lua já estava alta e redonda no céu estrelado, um dos criados da casa grande veio correndo até os ranchos. Era Benedito, um menino negro de uns 15 anos que trabalhava na cozinha. A dona Beatriz mandou chamar todos os peões, disse que é ordem, todo mundo tem que ir para o casarão agora. Os peões se entreolharam confusos. Nunca tinham sido chamados ao casarão durante uma festa de gente importante. Eles eram invisíveis, tolerados, mas nunca incluídos. João sentiu o estômago revirar. Ela ia fazer. Ela ia ler a carta na frente de todos, incluindo ele. Ela ia humilhá-lo publicamente como punição por sua audácia de ousar amá-la. Eu não vou, João disse, mas sua voz saiu fraca, sem convicção. Se você não for,
disse Benedito com os olhos arregalados de medo. Ela disse que vai mandar te buscar amarrado. A ordem é para todos, sem exceção. Não havia saída. João se levantou, as pernas fracas, o corpo pesado como se carregasse pedras nas costas. Ele e os outros 15 peões da fazenda caminharam em silêncio até o casarão, como condenados caminhando para o cadafalso. Entraram pela porta dos fundos, que dava direto para o salão principal, um cômodo enorme que João só tinha visto de longe quando passava. O salão estava lotado. Homens e mulheres da alta sociedade, vestidos com as melhores roupas, segurando taças de vinho importado, sentados em cadeiras forradas de veludo. Eles olharam para os peões com mistura de curiosidade e desprezo, como se observassem animais exóticos numa feira. Os peões foram instruídos a ficar em pé no fundo do salão, contra a parede, sujos de trabalho, descalços, deslocados naquele ambiente de luxo. João procurou Beatriz com os olhos e a encontrou sentada numa cadeira alta no centro do salão, como uma rainha no trono. Ela usava um vestido azul escuro, que realçava os olhos cor de mel, os cabelos soltos pela primeira vez que ele via, caindo em ondas pelos ombros. Ela estava linda de uma forma que doía fisicamente de olhar. Mas seu rosto era indecifrável. Não havia raiva, nem diversão, nem pena, apenas uma expressão neutra que deixava João ainda mais aterrorizado. Ao lado dela, de pé com um sorriso arrogante no rosto vermelho de bebida, estava o coronel Geraldo Tavares. Era um homem gordo, de uns 50 anos, com uma barriga enorme que pendia sobre o cinto de couro cravejado de prata. Seus dedos gordos estavam cobertos de anéis de ouro, e ele cheirava a perfume caro misturado com suor. Era conhecido em toda a região como um homem cruel que tratava empregados como escravos e que já tinha 3 esposas mortas em circunstâncias suspeitas. Então, minha querida Beatriz, disse Geraldo com voz alta e autoritária, claramente alcoolizado. Você vai nos fazer esperar mais quanto tempo? Leia logo essa carta misteriosa que você encontrou. Todos nós estamos curiosos para ver que tipo de tolo teve a audácia de declarar amor para a viúva mais cobiçada da região. Risadas ecoaram pelo salão. Algumas mulheres tampavam a boca com leques, rindo maldosamente. Os homens bebiam e faziam comentários baixos entre si. Beatriz se levantou lentamente. Ela segurava um papel dobrado nas mãos. João reconheceu imediatamente. Era a carta. A maldita carta que ele escrevera com tanta dificuldade, ditando palavra por palavra para Candinho, derramando seu coração de uma forma que jamais conseguiria fazer falando. Senhores e senhoras, disse Beatriz com voz calma, mas firme, eu recebi esta carta hoje pela manhã. Não estava assinada com o nome completo, apenas com as iniciais JD, mas eu sei exatamente quem escreveu. João sentiu as pernas bambearem. Ela sabia, claro que sabia. Ele era o único João das dores naquela fazenda. Ele quis correr, mas seus pés não obedeciam. Ele estava congelado, preso ali como um animal numa armadilha. E o coronel Geraldo, continuou Beatriz, lançando um olhar que João não conseguiu decifrar na direção do homem gordo, insistiu que eu lesse em voz alta para o entretenimento de todos os presentes. Disse que seria divertido expor os sentimentos de um homem simples que ousou olhar acima de sua posição. Exatamente, rugiu Geraldo, batendo a mão gorda na mesa e fazendo as taças tilintarem. Esses peões precisam aprender seu lugar, precisam entender que existem barreiras que não devem ser cruzadas. Leia, Beatriz, leia, e depois você manda açoitar o atrevido que escreveu isso. Mais risadas, mais comentários cruéis. João viu alguns dos fazendeiros olhando para os peões no fundo do salão, tentando adivinhar qual deles era o autor. Alguns já apontavam para João, sussurrando, porque ele era o mais alto, o mais forte, o mais visível.
Às vezes os poderosos se divertem humilhando os humildes, mas o que eles não sabem é que a verdade tem o poder de virar o jogo. Se você está torcendo pelo João, comente "Força, João". Beatriz desdobrou a carta lentamente. O silêncio caiu sobre o salão como uma manta pesada. Ela olhou para o papel, leu as primeiras linhas em silêncio e então algo mudou em sua expressão. Seus olhos ficaram brilhantes. Sua respiração acelerou visivelmente. Ela mordeu o lábio inferior, como se estivesse lutando contra uma emoção forte. E então, ela começou a ler. Sua voz, que era firme momentos antes, agora tremia ligeiramente. Dona Beatriz, a senhora é igual água fresca em dia de calor. Algumas pessoas começaram a rir, mas Beatriz ergueu a mão, silenciando-os com um olhar tão gélido que até Geraldo parou de sorrir. Ela continuou. Quando eu vejo a senhora, meu peito aperta que nem quando o cavalo pisa no pé da gente, mas é uma dor boa. Agora não havia mais risos. As pessoas começaram a perceber que havia algo diferente naquela carta. Não eram palavras floridas de poeta educado. Eram palavras brutas, honestas, viscerais. Eu sei que sou menos que nada. Sei que nasci do pó e vou voltar pro pó. Mas antes de virar pó de novo, eu queria que a senhora soubesse que existe um homem nessa fazenda que daria a vida por ver a senhora sorrir. A voz de Beatriz estava quebrando agora. Lágrimas começaram a descer pelo seu rosto enquanto ela continuava lendo. Que trabalha de sol a sol, não pelo dinheiro, mas pela chance de ouvir a voz da senhora perguntando como foi o dia. A senhora pode mandar-me embora depois de ler isso. Pode mandar-me açoitar por atrevimento, mas eu precisava falar porque amor guardado é veneno que mata devagar. Com respeito, João das Dores. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém ria mais. Várias mulheres tinham lágrimas nos olhos. Alguns homens estavam visivelmente desconfortáveis, porque aquela declaração simples tinha mais verdade e coragem do que qualquer um deles jamais demonstrou em suas vidas inteiras. Beatriz dobrou a carta com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, e a pressionou contra o peito. Ela estava chorando abertamente agora, sem vergonha. Essa, disse ela com voz trêmula, mas alta o suficiente para todos ouvirem. É a carta mais bonita que eu já recebi em toda a minha vida. Mais bonita que qualquer poema francês, qualquer verso decorado, qualquer declaração rebuscada que homens educados já me fizeram. Geraldo ficou roxo de raiva. Beatriz, você não pode estar falando sério. É uma carta de um peão analfabeto, um ninguém. Você está se rebaixando até mesmo considerando... Calha a boca, Geraldo, disse Beatriz, e a firmeza na voz dela fez o homem gordo engasgar. Você me pediu para ler em público para humilhar o autor, mas o único que está sendo humilhado aqui é você, porque essa carta me mostrou algo que eu já desconfiava, que a nobreza de um homem não está no sobrenome, na conta bancária ou na educação formal. Está na coragem de ser honesto com seus sentimentos, mesmo sabendo que pode ser destruído por isso. Ela se virou para os peões no fundo do salão. Seus olhos procuraram e encontraram João, que estava pálido, tremendo, com lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pelo sol. João das Dores, disse ela, e sua voz era suave agora, íntima, como se não houvesse mais ninguém no salão. Você está aqui? João não conseguia falar. Ele apenas assentiu, a garganta fechada de emoção. Venha aqui, por favor. João das Dores não conseguia mover as pernas. Elas estavam congeladas, como se raízes tivessem brotado de seus pés descalços e o prendido naquele lugar. Sua respiração era rasa, rápida. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Ao seu redor, os outros peões o empurravam gentilmente, sussurrando encorajamentos. Vai, João! Tem coragem, homem! Ela te chamou.
Com passos trêmulos e pesados, como se caminhasse em areia movediça, João começou a atravessar o salão imenso. Cada passo parecia uma eternidade. Ele era brutalmente consciente de sua aparência. Calças remendadas, sujas de terra e esterco, camisa rasgada no ombro de um acidente com arame farpado dias atrás, pés descalços e calejados, mãos imensas e sujas penduradas ao lado do corpo como ferramentas esquecidas. Ele cheirava a cavalo, a suor, a trabalho duro. E ao redor dele, os fazendeiros ricos, com seus ternos importados, suas joias, seus perfumes caros, o observavam com expressões que variavam de choque a desdém. Quando finalmente chegou diante de Beatriz, ele não conseguia olhar para ela. Manteve os olhos fixos no chão de tábua corrida polida, um chão tão limpo que refletia a luz dos lampiões de cristal pendurados no teto alto. "Olha para mim, João", disse Beatriz suavemente. Ele ergueu os olhos lentamente, e quando finalmente encontrou os olhos cor-de-mel dela, viu algo que não esperava. Não era raiva, não era pena degradante, não era diversão cruel. Era algo que ele nunca ousou sonhar ver direcionado a ele. Carinho, respeito e algo mais, algo que fazia seu coração querer explodir do peito. "Você escreveu isso?", ela perguntou, segurando a carta dobrada contra o peito. "Cada palavra." Eu ditei pro Candinho, sinhá." João conseguiu sussurrar, sua voz áspera de emoção. "Eu não sei escrever. Nunca aprendi, mas as palavras são minhas. Sim, sinhá. Cada uma delas saíram do meu peito." "Por que você não me entregou pessoalmente? Por que escondido debaixo da porta?" João engoliu seco. "Porque eu sou covarde, sinhá. Porque eu sabia que a senhora ia rir de mim ou me mandar embora. Porque homem como eu não tem direito nem de olhar para mulher como a senhora. Quanto mais declarar o que sinto." "E o que você sente, João das Dores?" Beatriz deu um passo mais perto. Eles estavam agora a poucos centímetros de distância. "Me diga com suas próprias palavras, na frente de todos." O salão estava em silêncio sepulcral. Até Geraldo Tavares, ainda roxo de raiva e humilhação, estava calado, esperando. João respirou fundo. Ele tinha vindo até ali. Tinha passado pela pior humilhação que imaginou. Não tinha mais nada a perder. Se ia ser expulso, que fosse depois de falar a verdade completa. "Eu te amo, Beatriz", disse ele, e pela primeira vez na vida deixou de usar o tratamento formal, sinhá ou dona. Apenas o nome dela. Puro, verdadeiro. "Eu te amo desde o primeiro dia que cheguei nessa fazenda, há 3 anos atrás, quando você me deu trabalho mesmo eu sendo um desconhecido fugindo da seca. Eu te amo quando você levanta de madrugada para ver o gado doente, mesmo sendo a patroa que poderia mandar outro fazer isso. Eu te amo quando você trata os peões com respeito, quando você paga salário justo, quando você não esquece os nomes dos filhos dos empregados." Lágrimas escorriam pelo rosto marcado dele agora, sem vergonha. "Eu te amo quando você vai pessoalmente no velório do pai do Zé Benedito e chora com ele, quando qualquer outro patrão só mandaria coroa de flores. Eu te amo quando você canta baixinho enquanto anda pelo terreiro e acha que ninguém está ouvindo. Eu te amo de um jeito que dói, que queima, que me faz querer ser um homem melhor, mesmo sabendo que nunca vou ser bom o suficiente para você." Ele parou, respirando pesado, tremendo. "E eu sei que é errado, sei que é impossível, sei que você é a patroa e eu sou o peão. Sei que você estudou em escola da capital e eu mal sei falar direito. Sei que o mundo inteiro vai rir de mim, como está rindo agora. Mas eu precisava falar antes de morrer sem você, saber que existiu alguém que te amou de verdade, sem querer nada em troca, sem interesse em terra ou dinheiro. Só te amou, porque você é você." O silêncio que seguiu foi quebrado por um som inesperado. Palmas,
lentas, ritmadas, mas não eram palmas de zombaria, eram palmas de respeito, e vinham de um lugar improvável, um velho fazendeiro no canto do salão, conhecido por sua sabedoria. Ele se levantou, aplaudindo, com lágrimas nos olhos também. Em 40 anos de casado, disse o velho fazendeiro, eu nunca disse para minha mulher nem metade do que esse homem acabou de dizer. Talvez se eu tivesse dito, ela não tivesse morrido triste e solitária, mesmo dormindo ao meu lado toda noite. Outros começaram a aplaudir também. Não todos. Geraldo e seus amigos mais próximos permaneceram sentados, com expressões de desprezo e raiva. Mas muitos, especialmente as mulheres, aplaudiam abertamente, algumas chorando, outras sorrindo. Beatriz não aplaudia. Ela apenas olhava para João com uma intensidade que o deixava ainda mais vulnerável. E então ela fez algo que chocou absolutamente todos os presentes. Ela pegou a mão enorme e suja de João com suas mãos pequenas e delicadas. João das Dores, disse ela, alto o suficiente para todos ouvirem. Há 2 anos eu sou viúva. Nestes 2 anos eu recebi exatamente 17 propostas de casamento. De coronéis, de comerciantes ricos, de filhos de famílias importantes. E eu recusei todas. Sabe por quê? João balançou a cabeça, incapaz de falar. Porque todas, sem exceção, eram propostas interessadas. Interessadas nas minhas terras, no meu gado, no meu dinheiro. Nenhum desses homens me olhava nos olhos quando falava comigo. Eles olhavam para a fazenda atrás de mim, olhavam para o tamanho da propriedade, para o lucro que poderiam ter. Nenhum deles, nenhum único perguntou o que eu gostava, o que eu sonhava, se eu era feliz ou triste. Ela apertou a mão de João com mais força. E então apareceu um peão analfabeto que não tem nada além das roupas no corpo, que dorme num rancho de pau a pique, que come feijão e farinha enquanto eu como carne e doces. Um homem que, pela lógica do mundo, não deveria nem ousar erguer os olhos para mim. E esse homem me escreveu a carta mais bonita, mais honesta, mais corajosa que já recebi na vida. Geraldo explodiu. Ele se levantou da cadeira com tanta força que ela caiu para trás. Beatriz, você não pode estar considerando, isso é um absurdo. Você vai se tornar motivo de piada em toda a região. Uma fazendeira rica com um peão analfabeto? Isso é amor, Geraldo, cortou Beatriz, virando-se para encará-lo com um olhar de aço. Algo que você claramente não entende e nunca entendeu. Por isso suas 3 esposas morreram misteriosamente e toda a região sussurra que você as matou de tristeza e maus tratos. Um murmúrio chocado percorreu o salão. Ninguém nunca tinha enfrentado Geraldo Tavares tão abertamente. O homem ficou vermelho, depois roxo, depois branco de raiva. Você vai se arrepender disso, Beatriz Cardoso. Ele cuspiu as palavras como veneno. Eu vou fazer questão de destruir sua reputação. Vou espalhar que você se rebaixou ao nível de uma prostituta que se deita com empregados. Nenhum fazendeiro da região vai querer fazer negócio com você. Você vai ficar isolada, falida, destruída. Então que seja, respondeu Beatriz com calma impressionante. Eu prefiro ficar isolada, com minha dignidade intacta, do que aceita numa sociedade podre, construída em hipocrisia e interesse. E quanto a fazer negócios, minha fazenda produz mais que qualquer outra da região. São vocês que precisam de mim, não o contrário. Geraldo rosnou de raiva, pegou o chapéu e saiu pisando forte, seguido por alguns de seus amigos mais próximos. Mas muitos ficaram, curiosos, chocados, esperando ver o que aconteceria. Beatriz voltou-se para João, que estava em estado de choque completo, incapaz de processar o que estava acontecendo. João, eu preciso te fazer uma pergunta. E preciso que você responda com honestidade absoluta. Sim, Beatriz, ele sussurrou. Se eu dissesse que quero te conhecer melhor, que quero dar uma chance para o que você sente e para o que eu estou começando a sentir,
mas que isso significaria que você teria que aprender a ler e escrever, porque eu não quero um marido que eu precise tratar como criança. Que significaria que você teria que aguentar o escárnio da sociedade, os olhares de desdém, as fofocas cruéis. Que significaria subir de posição, mas também carregar o peso de ser julgado todos os dias por pessoas que acham que sabem o que é melhor para mim. Você toparia, mesmo sendo difícil, mesmo doendo? João não hesitou nem por um segundo. Eu aprendo a ler até escrevendo com sangue se for preciso. E quanto ao resto, Beatriz, eu já sou julgado todos os dias por ser pobre. Ser julgado por te amar é um peso que eu carrego com orgulho. E ali, naquele salão cheio de fazendeiros ricos e sociedade hipócrita, Beatriz Cardoso fez algo que ninguém jamais esqueceria. Ela se aproximou de João das Dores, o peão analfabeto, e o beijou na frente de todos. O escândalo que se seguiu foi monumental. Metade dos presentes saiu do salão horrorizados, murmurando insultos e maldições, jurando nunca mais pisar na fazenda Santa Rita. A outra metade ficou, alguns por curiosidade mórbida, outros genuinamente tocados pelo que testemunharam. O beijo não durou muito, apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para virar o mundo de cabeça para baixo. Quando Beatriz se afastou, João estava tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Ela segurou as mãos dele para estabilizá-lo, sorrindo através das lágrimas que escorriam pelo rosto dela. Agora saia daqui, ela disse suavemente, mas com firmeza. Vá para seu rancho, descanse, amanhã tudo vai mudar e eu preciso preparar você e preparar a fazenda para essa mudança. João assentiu, ainda incapaz de formar palavras. Ele se virou para sair, mas seus pés não obedeciam direito. Ele cambaleava como homem bêbado, o mundo girando ao seu redor. Os outros peões, que ainda estavam no fundo do salão, correram para ampará-lo, guiando-o para fora do casarão, enquanto sussurravam parabenizações incrédulas e preocupações sobre o futuro. Quando João finalmente chegou ao rancho e caiu no catre de palha, ele não dormiu. Ficou a noite inteira olhando para o teto de sapé, revivendo cada segundo daquele dia impossível, tentando processar que aquilo realmente aconteceu, e não era apenas mais um dos sonhos cruéis que o atormentavam há anos. Enquanto isso, no casarão, Beatriz enfrentou os fazendeiros que ficaram. Alguns vieram com conselhos supostamente sábios, tentando convencê-la de que estava cometendo um erro terrível, que a sociedade nunca aceitaria, que ela destruiria o legado da família. Outros, surpreendentemente, vieram com apoio discreto, admitindo que invejavam sua coragem de escolher amor ao invés de conveniência. Mas Beatriz não estava interessada em opiniões. Sua decisão estava tomada. Ela sabia que seria difícil, que haveria consequências, mas pela primeira vez, desde que ficou viúva, ela sentiu algo além de obrigação e solidão. Ela sentiu esperança. Nos dias que se seguiram, a fazenda ficou em alvoroço. A notícia se espalhou como fogo em capim seco. Beatriz Cardoso, a viúva rica e cobiçada, havia escolhido um peão analfabeto. As reações foram violentas e imediatas. Comerciantes da vila recusaram-se a negociar com ela. O padre local mandou recado dizendo que ela não era mais bem-vinda na igreja até se arrepender do pecado de se misturar com gente inferior. Fazendeiros vizinhos fecharam as porteiras, cortando caminhos que antes eram usados livremente para a passagem de gado. Mas Beatriz não recuou. Ela chamou João ao casarão no dia seguinte e fez um anúncio que chocou até mesmo ele. João, a partir de hoje você não é mais peão. Você é capataz-chefe da fazenda. Você vai administrar os outros trabalhadores, vai aprender as contas, vai aprender a negociar gado. E toda noite depois do trabalho eu vou te ensinar a ler e escrever.
João caiu de joelhos, chorando. Beatriz, eu não mereço isso. Ninguém merece amor, João. Amor não é questão de mérito, é questão de escolha. E eu escolho você, não porque você é perfeito, mas porque você é real. Porque você me vê como pessoa, não como propriedade. Porque quando você olha para mim, você vê Beatriz, não a Fazenda Beatriz. As aulas começaram naquela mesma noite. Beatriz descobriu que ensinar um homem adulto a ler era diferente de ensinar uma criança. João tinha vergonha de errar, frustração com sua própria dificuldade, medo de decepcioná-la. Mas ele tinha algo que compensava tudo: determinação brutal. Ele estudava não apenas nas aulas com Beatriz, mas o dia inteiro. Pediu para Zé Candinho ajudá-lo durante o trabalho. Carregava um pedaço de carvão no bolso para escrever letras na terra quando estava sozinho nos pastos. 3 meses depois, João conseguiu escrever uma frase completa sozinho. Eu amo Beatriz. Ela chorou quando ele mostrou, e ele guardou aquele papel como se fosse ouro. Mas a vida não era só doce. As pressões externas aumentavam. Geraldo Tavares cumpriu sua promessa de tentar destruir a reputação de Beatriz. Ele espalhou mentiras cruéis, que ela estava grávida de João desde antes da carta, que ela havia matado o marido para ficar com a herança, que tinha casos com vários peões. As mentiras eram absurdas, mas algumas pessoas acreditavam porque queriam acreditar. O pior golpe veio quando o Banco da Capital, pressionado por fazendeiros influentes, incluindo Geraldo, ameaçou não renovar o crédito que Beatriz usava para comprar gado jovem todo ano. Sem esse crédito, a fazenda teria dificuldades sérias. Foi João quem teve a ideia salvadora. Beatriz, e se a gente não dependesse deles? E se a gente vendesse direto para os frigoríficos da capital, cortando os atravessadores? Ia dar mais trabalho, mas o lucro seria nosso. Era arriscado. Nenhuma fazenda da região fazia isso, mas Beatriz confiou nele. Juntos, eles planejaram uma viagem à capital com uma boiada de 30 cabeças do melhor gado. João, que nunca tinha saído da região, liderou a viagem de 10 dias com outros peões. E conseguiu. Vendeu o gado por preço muito melhor do que os atravessadores locais pagavam. Quando voltou e entregou o dinheiro a Beatriz, ela não segurou as lágrimas. Você acabou de salvar a fazenda, João. Nós salvamos. Ele corrigiu com um sorriso tímido que ela aprendera a amar. Porque você confiou em mim quando ninguém mais confiaria. 1 ano após a leitura pública da carta, Beatriz e João se casaram. Não foi na igreja, porque o padre se recusou. Foi debaixo da mangueira centenária, no centro do terreiro, com apenas os trabalhadores da fazenda presentes. Não houve vestido branco importado ou terno fino. Beatriz usou um vestido simples de algodão. João usava roupas limpas, mas remendadas, as melhores que tinha. Mas foram as núpcias mais bonitas que aquela terra já viu, porque foram construídas em verdade. Zé Candinho, agora com quase 70 anos, fez a cerimônia. Ele não era padre, mas tinha sabedoria e respeito de todos. Quando pronunciou os marido e mulher, a fazenda inteira celebrou com comida simples, cachaça e música de viola que durou até o amanhecer. Os anos que se seguiram trouxeram mudanças profundas. João aprendeu não só a ler e escrever, mas também matemática básica, gestão de fazenda, negociação. Sua inteligência natural, antes aprisionada pela falta de educação, floresceu. Ele se tornou conhecido na região como um dos administradores mais justos e eficientes. Beatriz e João tiveram 3 filhos, e todos foram criados com um valor inegociável, que o caráter de uma pessoa vale mais que qualquer título ou fortuna. A sociedade eventualmente se acostumou. Alguns nunca aceitaram e mantiveram distância, mas outros, especialmente as gerações mais jovens, começaram a ver o casal como exemplo de coragem, de escolher a autenticidade ao invés de aparências. Geraldo Tavares faleceu 5 anos depois, sozinho e amargo,
ainda tentando destruir o nome de Beatriz até o último suspiro. Ninguém chorou em seu velório. E a carta? A carta que mudou tudo? Beatriz a emoldurou e pendurou na parede do escritório, não como lembrança de um tempo passado, mas como lembrete diário de que amor verdadeiro não precisa de palavras bonitas ou educação formal. Precisa apenas de coragem para ser honesto. 20 anos depois, quando João já tinha cabelos grisalhos e rugas mais profundas, mas ainda os mesmos olhos intensos, um jovem da vila veio à fazenda pedindo conselho. Ele estava apaixonado por uma moça de família rica e não sabia como declarar seu amor. João ouviu a história, sorriu e disse: "Escreve do coração. Não tenta parecer o que você não é, porque no final a única coisa que importa é a verdade. Se ela te amar de volta, vai ser pela pessoa que você realmente é, não pela pessoa que você finge ser." "E se ela me rejeitar?" perguntou o jovem. "Então, pelo menos você terá vivido com coragem", respondeu João, olhando pela janela para Beatriz, que estava no terreiro ensinando a neta mais nova a plantar flores. "E te garanto, viver com coragem, mesmo quando dói, é melhor que viver com arrependimento do que você nunca teve coragem de fazer." O jovem foi embora inspirado. E a história? A história de João das Dores, o peão analfabeto que escreveu a carta mais bonita que o sertão já viu, continuou sendo contada de geração em geração. Uma história que lembrava a todos que às vezes as palavras mais simples, ditas com o coração mais puro, têm o poder de mudar destinos e quebrar barreiras que o mundo insiste em construir. A carta de João nos ensina que amor verdadeiro não precisa de palavras rebuscadas, precisa de verdade nua e crua. Se essa história tocou você, se inscreva no canal e ative o sino. E nos conte, você já declarou amor de uma forma inesperada? Ou recebeu uma declaração que mudou sua vida? Sua história pode inspirar milhares nos comentários abaixo.